Olá, pessoal. Eu sou a Gisla, sou aluna do Instituto de Química da Unesp de Araraquara e, juntamente com os meus colegas José Renato, Thaís e Francine, estamos cursando a disciplina de estágio, ministrada pelo professor Amadeu. Nessa disciplina, nós somos responsáveis pelo planejamento e aplicação de aulas para as escolas do ensino médio ou ensino técnico. Temos como título A Bateria Acabou, mas o Problema Só Começou, que tem como objetivo, ao final dessas aulas, vocês serem capazes de entender a importância do descarte consciente de pilhas e baterias e os problemas ambientais que são relacionados a essa prática, além de associar tudo isso aos conceitos de oxirredução. Nessa aula, nós vamos ver um vídeo ilustrativo e explicativo sobre o tema e, em seguida, daremos início aos conceitos de oxirredução. Ao final da segunda aula, vocês serão avaliados com um formulário. Gostaria de iniciar a nossa aula com um questionamento. Vocês têm ideia de quantos celulares vocês já tiveram até hoje? Ou quantas pilhas e baterias na sua casa e a sua família já descartaram? Vocês já pararam para pensar aonde todo esse material foi parar? Como ele foi descartado? A preocupação com o armazenamento e descarte de pilhas e baterias vem desde a década de 70. Em cerca de 20 anos ele pode se tornar um problema com o qual não conseguiremos lidar. As pilhas e baterias são compostas de materiais como plásticos, óxidos metálicos, fosfatos, alumínio, cobre, eletrônicos orgânicos, sais de lixo, além de chumbo, manganês, níquel, cobre, cobalto, materiais que, se não forem reciclados, irão trazer grandes consequências. Hoje, 95% das baterias de um lixo ficam armazenadas ou acabam em aterros, onde podem causar explosões ou causar danos ambientais. As baterias de um lixo elas têm de ser totalmente drenadas ou descarregadas antes de serem recicladas, senão há outro tipo de estrago que pode acontecer. Os principais culpados hoje em dia do acúmulo de baterias são os celulares e os notebooks, e se eles forem simplesmente jogados no lixo, é muito caro para separar. 99% das baterias de carro são baterias de chumbo, com tecnologia desenvolvida em torno de 1859. Já as baterias de lítio são mais recentes, elas começaram a ser amplamente utilizadas apenas na década de 90. Hoje em dia, há companhias que estão tratando da reciclagem de pilhas e baterias como a Li-Cycle, que tem como objetivo chegar a reciclar 250 mil toneladas de baterias de lítio por ano. Outra companhia na Austrália chegou a reciclar 240 mil quilos só em 2018. A Tesla, companhia do Elon Musk, ela possui também a sua Gigafactory, que recicla baterias dos seus próprios carros elétricos. Tesla conseguiu diminuir até 70% das emissões de carbono com a reciclagem das pilhas e baterias e com o refinamento do cobalto e do níquel presente nelas. Além das empresas, há também iniciativas governamentais no mundo todo se preocupando com o destino das pilhas e baterias. A Austrália, por exemplo, em julho de 2019, criou leis que determinam a quantidade de lixo eletrônico que pode ir para aterros. Em janeiro de 2019, nos Estados Unidos, foi inaugurado um centro de reciclagem e aberto a premiações no valor de 5,5 milhões de dólares para empreendedores que encontrassem soluções inovadoras para coleta, armazenamento, transporte de baterias de íon de lítio para reciclagem. Há também trabalhos na Suíça, onde foram criados impostos sobre as pilhas para que todo local que venda tenha subsídio para possuir um local de coleta para a reciclagem das pilhas e baterias.
No Brasil, também temos iniciativas governamentais desse tipo. No município de Araraquara, nós temos a Lei nº 7465, de 19 de maio de 2011, que dispõe sobre a responsabilidade da destinação das pilhas e baterias e demais produtos eletrônicos, e ela estabelece, entre outras coisas, a obrigatoriedade da instalação de caixas coletoras para produtos em desuso e outras providências para empresas que são fabricantes, importadoras, distribuidoras ou revendedoras de pilhas e baterias. Só no Brasil, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pilhas e baterias são produzidas e comercializadas todos os anos, além de que mais de 400 milhões dessas pilhas comercializadas por ano são pirateadas ou falsificadas. Essas ainda podem causar impactos ainda piores ao meio ambiente e à nossa saúde quando descartadas de maneira incorreta. A reciclagem no Brasil ainda é muito pequena, pois falta muita conscientização das pessoas para o descarte correto. Em muitos locais não há pontos de descarte e o processo para realizar a reciclagem e fazer essa logística reversa é muito caro. Aí a gente pode se perguntar também, mas por que as pilhas e baterias fazem mal para o meio ambiente e para a saúde humana? Isso ocorre devido a elas terem na composição delas metais pesados, que são tóxicos, nocivos ao meio ambiente e prejudicam a nossa saúde, como o chumbo, mercúrio, níquel, zinco, sendo até bioacumulativos, ou seja, eles se acumulam no meio ambiente de forma que é muito difícil de retirar depois, podendo causar esterilização do solo e deixar a água imprópria para o consumo. Na saúde humana, temos diversas, como o cádmio, que é cancerígeno e sinalado por meio da fumaça da queima, pode causar edema pulmonar, o chumbo, que pode causar anemia e paralisia, o mercúrio, que pode causar mutação genética, perca de memória e outros distúrbios mentais. Bom, pessoal, então, mediante tudo que a gente já viu até o momento, a gente vai estar estudando agora as reações de oxidação e redução, mais especificamente o número de oxidação, conhecido como NOx. Estão prontos? Então vamos lá continuar a nossa aula. Tanto as pilhas quanto as baterias, elas são dispositivos capazes de estar transformando uma energia química em uma energia elétrica, tá? Só que essa transformação, então, de energia química em energia elétrica, que a pilha faz, né, transformando a energia química em energia elétrica, e a eletrólise transformando a energia elétrica em energia química, elas ocorrem por meio das reações de oxidação e de redução. Por quê? Porque as reações de oxidação e redução, elas são responsáveis pela transferência de elétrons, né? Então, é através da transferência de elétrons que a gente consegue obter uma corrente elétrica, né, no caso a energia elétrica, que é o que fica armazenado nos nossos dispositivos, tá? Vamos então agora estar estudando um pouquinho mais sobre as reações de oxidação e redução e transferência de elétrons. Bom, a oxidação, ela é característica pela perda de elétrons por uma espécie química, ou seja, nas reações de oxidação, nós temos perda de elétrons, o que faz com que o nosso NOx, o nosso número de oxidação, aumente. E na redução, a gente tem o ganho de elétrons por uma espécie química, onde faz com que o nosso número de oxidação diminua, tá? Vale ressaltar que a oxidação e redução, que são as responsáveis, né, as reações responsáveis pela transferência de elétrons, elas ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Não ocorre primeiro uma reação de oxidação para depois uma reação de redução. Elas são simultâneas. Enquanto uma está ocorrendo, a outra também está acontecendo, ok? Bom, só que para a gente entender, então, essa transferência de elétrons, é necessário que a gente tenha um conhecimento do NOx, tá? Então, vamos lá. O NOx nada mais é do que o número de oxidação de um elemento, onde a sua carga elétrica real, que ele adquire, no caso das cargas dos íons, e ele tem uma carga parcial que é adquirida em função do ambiente a seu redor. Resumindo, o NOx ele é a carga que um elemento assume ao fazer uma ligação química, certo? Vamos então agora estudar o NOx em íon monoatômicos. Só que para a gente poder estar entendendo o conceito de NOx em sua amplitude,
Eu trouxe uma tabela periódica porque é necessário que a gente entenda o conceito de eletronegatividade. Então, o que é a eletronegatividade? Ela é a tendência de um átomo de um determinado elemento em atrair elétrons, ou seja, quando o elemento ele é mais eletronegativo, ele tem maior tendência em atrair elétrons do que um elemento eletropositivo. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela é caracterizada da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Vamos então agora estar entrando no conceito do NOx, correto? Eu tenho dois átomos genéricos que eu chamei de A e B. Vamos considerar o átomo A um átomo eletropositivo, ou seja, um átomo que não é tão eletronegativo quanto o átomo B, que eu vou estar considerando o átomo B um átomo eletronegativo, correto? Vou considerar o meu átomo A como pertencente às famílias do metal, dos metais, e o meu átomo B pertencente às famílias aqui, ó, dos ametais, halogênios, tá? O meu átomo A, por pertencer às famílias dos metais, os metais eles são mais eletropositivos. Então ele tem tendência em fazer o quê? Em doar o seu elétron da camada de valência. Enquanto o átomo B, ele está aqui, ó. A gente pode considerar que ele é um ametal pertencente à família aqui dos halogênios. A eletronegatividade aqui, ela é maior do que a eletronegatividade aqui, correto? Então, ele tem maior tendência, no caso do meu átomo B, em receber, em atrair esses elétrons. Então, como o meu átomo A ele tem tendência em doar o elétron da camada de valência, ele vai ficar com, ele se transforma em um cátion. Enquanto o meu átomo B, como ele tem tendência em ganhar os elétrons, ele vai ser o meu ânion, correto? Utilizando um exemplo prático, eu trouxe aqui um metal sódio e o nosso halogênio cloro, né? Então, o sódio, ele pertence à família 1A, ele tem uma tendência em estar doando seus elétrons, por isso ele é um cátion, tá? Então, ele adquire uma carga mais 1, enquanto o cloro, por estar na família dos halogênios, ele tem tendência em ganhar esse elétron que veio do sódio, então ele fica com uma carga menos 1, correto? Então, nesse caso, a gente pode considerar que o NOx do sódio é mais 1, enquanto o NOx do cloro é menos 1. Agora, estudando o conceito de NOx, tá? Então, aqui ó, a gente tem que o NOx é mais 1 e menos 1 para o cloro. Agora, estudando o conceito do NOx em espécies com ligações covalentes. Então, vamos lá. Eu vou trazer novamente a tabela periódica para a gente poder estar sempre visualizando a crescente da eletronegatividade, né? No caso de ligações covalentes, a gente pode dizer que um par de elétrons, quando ele é compartilhado por ambos os átomos, ele sempre vai ter uma maior tendência, ou seja, ele sempre vai passar maior tempo nas imediações dos átomos que são mais eletronegativos, tá? Como exemplo, eu trouxe aqui uma ligação entre o ácido clorídrico, né? Que é o HCl. Então, o H ele contém um elétron na camada de valência, enquanto o cloro, ele pertence às famílias dos halogênios, a família 17, e ele contém 7 elétrons na camada de valência. O cloro é muito mais eletronegativo do que o meu hidrogênio, então ele tem muito maior tendência, uma tendência muito maior em estar recebendo o elétron do hidrogênio. Só que no caso das ligações covalentes, isso não acontece, né? Isso daí acontece somente em ligações iônicas que ocorrem entre metais e entre ametais. No caso da ligação covalente, ocorre o compartilhamento dos elétrons. Só que vocês concordam comigo que esse elétron do hidrogênio ele tem uma maior tendência em querer permanecer perto do cloro, porque o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio?
Então, o que acontece nesse caso, devido a essa diferença de eletronegatividade, onde esses elétrons eles não são igualmente compartilhados, a gente pode atribuir que essa molécula ela adquire uma carga parcial. O hidrogênio, então, ele adquire uma carga parcial positiva, enquanto o cloro adquire uma carga parcial negativa. Por que carga parcial? Justamente porque esse compartilhamento de elétrons não é igual. Então, no caso das ligações covalentes, a gente pode assumir que, para um par de átomos que estão unidos covalentemente, o número de oxidação negativo, ele é atribuído ao átomo mais eletronegativo, ou seja, que traz mais elétrons, enquanto o número de oxidação positivo, ele é atribuído ao átomo menos eletronegativo, ou seja, mais eletropositivo, tá? Então, a gente, no caso das ligações covalentes, a gente entende que o NOx do cloro é menos 1, enquanto o NOx do hidrogênio é mais 1. Um dos conceitos que precisamos saber antes de nos aprofundarmos nas reações de oxirredução é como encontrar o número de oxidação. Para isso, existem 6 regrinhas que vão nos ajudar. Como nossa primeira regra, determinação do NOx de substância simples. Em uma substância simples, que é formada por duas espécies iguais, não existe diferença de eletronegatividade. Logo, nenhuma das espécies químicas, no caso, os átomos de hidrogênio ou de cloro, possuem uma maior tendência ao ganho de elétrons. Portanto, nós compreendemos que substâncias simples possuem NOx zero. A nossa segunda regra, nós aplicamos aos íons monoatômicos. Os íons monoatômicos já possuem sua carga definida. Então, o NOx já está escrito. Por exemplo, o potássio possui um NOx mais 1 e o bário um NOx 2+, assim como o flúor possui um NOx menos 1 e o nitrogênio possui um NOx menos 3. Nossa terceira regra se aplica aos elementos que possuem um NOx fixo. Olhando para a tabela periódica, nós lembramos que os metais alcalinos e os alcalinos terrosos têm uma tendência a perder elétrons, logo, têm a tendência a possuir um NOx positivo. E é isso que acontece. Os alcalinos têm um NOx mais 1, pois têm a tendência a perder um elétron. Já os alcalinos terrosos têm tendência de formar um NOx mais 2. Já os halogênios têm uma tendência a adquirir elétrons. Portanto, sempre que um halogênio estiver presente em um composto binário, como o HCl ou HF, ele possuirá um NOx menos 1. E por último, temos um caso específico, que é o da prata, zinco e alumínio, que são elementos com NOx fixo, e seguindo essa escadinha, possuem um NOx mais 1, mais 2 e mais 3. A nossa quarta regra se aplica ao hidrogênio. Sabemos que geralmente o hidrogênio possui um NOx mais 1. Porém, quando ligado a algum metal, no caso os hidretos, o hidrogênio possui uma carga menos 1, pois ele carrega a carga do metal. A nossa quinta regra se aplica ao oxigênio. O oxigênio geralmente possui um NOx menos 2, porém ele possui duas exceções. Uma delas diz respeito ao fluoreto. O fluoreto é mais eletronegativo que o oxigênio. Logo, ele terá a tendência a adquirir os elétrons do oxigênio. Nesse caso, o oxigênio
terá um NOx positivo mais 2. A outra seção diz respeito a um íon específico, o peróxido, que é quando temos dois átomos de oxigênio juntos. E nesse caso, o NOx do oxigênio fica -1. Como sexta regra, vamos à observação do NOx global. Moléculas ou compostos iônicos que não apresentam carga devem ter o somatório do NOx igual a 0. Ou seja, somando o NOx do cloro com o NOx do hidrogênio, teremos que anular um e o outro. Lembre-se, o hidrogênio tem um NOx mais 1. E o cloro, quando em composto binário, tem um NOx menos 1. Sendo assim, mais 1 mais menos 1, temos um NOx igual a 0. No caso do dicromato, que possui uma carga 2-, a carga global é o NOx global. Logo, o somatório do NOx deve ser igual a -2. Efetuando os cálculos, temos que o oxigênio tem NOx menos 2, porém, temos 7 oxigênios, portanto, menos 14. Sabemos que o cromo deve possuir um NOx que vamos chamar de X, porém existem dois cromos, portanto, 2x. Sabemos que isso tem que ser igual a -2. E efetuando os cálculos, temos que x é igual a mais 6.